Conselho tutelar, como é que é essa relação das escolas municipais, estaduais? Nós trabalhamos junto em parceria, né? Nós tentamos sempre dialogar para entender as situações, né? A gente sabe que o colégio é onde as crianças estão mais tempo, né? E é ali que o colégio consegue, às vezes, enxergar o problema, né? E o colégio, muitas das vezes, aponta situações de risco que eles veem ali nas crianças e comunicam a gente. Sim. E a gente está sempre ali com os diretores. E vem muita demanda de colégio, assim? A maior demanda do colégio é a questão da infrequência escolar e a evasão. E por que essas crianças não vão na aula? Já fizeram estudo, um Então, parâmetro? Eu vou te falar o que eu vejo que a maioria das vezes acontece. Meu filho não quer ir. Aí a gente volta a dizer, até 18 anos, esse adolescente, essa criança, é responsabilidade do pai. E o pai, por lei, é obrigado pelo ECA, obriga o pai a manter seu filho matriculado e frequente. Conselho, a gente vai orientar as crianças, o adolescente, você precisa de estar na escola e tudo e tal, mas é a função do pai e mãe garantir. Né? Aí eu volto para você, se seu filho virar para você, eu não quero ir para a escola, o que você vai fazer? Né? Cada um vai criar ali um método. Você não pode simplesmente falar, então fica aqui, meu filho. Que senão ele vai... hoje eu não fui. Muitos pais têm essa dificuldade. Porque para criança é bom, às vezes, principalmente quem acorda cedo. Não, aí vai dormir até mais tarde, aí vai acordar, vai pegar o celular, vai brincar. Para que eu vou na escola? Aí você começa a criar uma situação ali do seu filho que ele acha mais confortável ficar em casa do que ir para a escola. Então, sim, meu filho, você vai ter que ir. Se não quiser ir, você vai trabalhar dentro dos seus métodos ali de educação, de correção. Vou cortar seu celular. E aí ele vai ter que estar frequentando ali. Porque sim, é bom até para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento intelectual e tudo. Especialmente para as crianças PCDs, que é o caso do meu filho, João. Eu não tenho dificuldade de colocar para a escola, que eu tento ir mais cedo e tal. Acordo mais cedo, vou conversando com ele, mas com a mãe dele é uma dificuldade. E pais de crianças com PCDs, a gente entende vocês. Sim, mas tenta acordar mais cedo, conversa com seu filho. A gente sabe que tem essa dificuldade, a gente sabe que... Inclusive, às vezes na escola, por falta de um monitor bem capacitado. A gente sabe que é uma situação que às vezes tem uma lei, chega pra gente, existe tem legislação, lei para as crianças. Que a gente até fala, a escola não quer dar um monitor pro meu filho, procura o conselho que a gente vai intervir. Graças a Deus a gente não tem tido esse tipo de problema de algum pai e mãe com laudo, tudo certinho, chegar diante do colégio, do departamento de educação e negar. Sim. Mas se acontecer, procura o conselho que nós vamos junto cobrar por isso. Assim como a gente precisa, né, cobrar que seja mais aperfeiçoado o atendimento Sim. a essas crianças. Cidades Brasil afora, a gente percebe que Matias, ela até de certa forma tem uma educação boa, né? Tem uma educação de qualidade, a gente percebe que tem professores aí que dão o máximo de si, põe até recurso do próprio bolso para fazer a atividade dele funcionar e dar retorno para as crianças. Então, o corpo, como fala, corpo docente, né? Corpo docente da cidade de Matias Barbosa, muito parabéns. Algumas situações que não fazem acontecer, é pontual, né? E vai algum profissional aqui que não está ali mais pelo amor, enfim. Mas isso aí é pontual. Paulinho, eu vou te ser sincero, quando a gente chega às vezes para conversar com algum professor sobre alguma criança, ele sabe tudo daquela criança. Né? Sabe, às vezes até mais que o pai. Mais que o pai. Você fala assim, chegou uma situação, como é que essa criança é na escola? Ela é assim, ela chega assim, ela fala isso, então sabe tudo, porque eles se esforçam, eles se dedicam realmente, a grande maioria se dedica a essas crianças e adolescentes. Precisam ser mais valorizados. Mais valorizados, com certeza. E um professor bem pago, ele vai com certeza trabalhar melhor. Especialmente os monitores, né? A maioria dos monitores, eles têm formação, capacidade. Se eu não me engano, exige magistério, mas eu acredito que como eles vão trabalhar, igual você falou, com essas crianças PCD, eles precisam de uma qualificação maior. Mais, né? Tem que ser trabalhado eles de uma maneira melhor. Sabe? Inclusive a gente já esteve conversando algumas vezes com o departamento quando troca o ano, às vezes troca o monitor, e aí gera às vezes aquele desgaste para se adaptar ao outro. A gente falou, qual que seria a possibilidade de acompanhar essa criança 2, 3, a gente sabe que às vezes ele precisa de desvincular também para interagir melhor, mas às vezes vai trocar de uma escola, por que às vezes não consegue levar esse monitor junto, pelo menos para ele fazer a transição, porque às vezes
grande conflito, ele está acostumado com aquele ambiente, com aquele monitor, aí ele sai daquela escola, sai daquele monitor e vai para uma outra. Aí às vezes ele chega lá e tem resistência, vai estar mais agitado, vai estar mais nervoso. Então, de repente, levar esse monitor junto, que ele já tem ali, já conhece todo o histórico da criança, já sabe como ela se... E aí ele vai ajudar, às vezes, nessa transição melhor. É um desafio, né? O Wellington, a gente está numa conversa, a gente percebe que o conselho tutelar, ele vai bem mais além da proteção da criança, né, Wellington? Ele vai, às vezes, até ter que intervir na família dessa criança. A gente também tem essas atribuições, a gente pode, não só pode, mas deve trabalhar a família. Às vezes uma família em situação de alguma dependência, né, seja química, seja às vezes um alcoolismo, a gente pode trabalhar essa família encaminhando ela para o serviço. Existem ferramentas para isso. Existem as ferramentas para que ela se trate, porque o ambiente do familiar vai ser bom para a criança desenvolver melhor. E consequentemente um adulto saudável. Um adulto saudável, um adulto que vai replicar coisas boas, não coisas ruins. O Wellington, hoje vocês têm um quadro de 5 conselheiros, né? Qual é o mais antigo lá? Hoje, mais antigo e tem mais tempo de conselho é a Dona Vera. Dona Vera. Né? Nós temos a Fátima também, que tem bastante tempo. É biênio isso? Antes, um tempo atrás era biênio. Agora eles unificaram a eleição nacional e é 4 anos. De 4 anos. Agora são de 4 em 4 anos. E o recurso que um conselheiro recebe, vale a pena? Porque essas demandas, elas não são simplesmente de olhar direito, o trabalho de vocês é muito intenso. Vai além. E vale a pena? O salário contenta? Ou você acha que tem que ter um pouquinho Paulo, de melhoria? Hoje, o salário não é uma coisa atrativa. Se faz porque gosta também, por amor. E no princípio era isso as pessoas... Sim, porque não é atrativo. Sim. É o salário mínimo da prefeitura, que é o salário mínimo mais um pouquinho, e a cesta básica. Então, assim, para uma carga horária grande, exaustiva, situações extremamente cansativas para a mente, que abala as pessoas, que chega a abalar situações a gente mesmo como conselheiro, que muitas coisas vão chegar para a gente vai falando, nossa, às vezes a gente se pergunta, o que nós vamos fazer? Vamos sentar todo mundo aqui, o que nós podemos fazer para resolver essa situação? Que são situações às vezes graves. Então, assim, hoje não compensa. Não compensa. É muito baixo o salário para a carga horária, é muito exaustivo. Então, eu acredito que deveria sim valorizar mais e ainda tem a lei municipal que fala de dedicação exclusiva, então a gente não pode nem ter uma renda extra. Eu estou de folga no sábado, vou pegar um bico de garçom. Não posso. Olha, você tem que ser exclusivamente conselheiro. E aí acaba que inviabiliza. Às vezes muitas pessoas que teriam vontade, poderiam contribuir, não participando do conselho tutelar. Vocês têm algum trabalho assim de capacitação para vocês e até mesmo acompanhamento psicológico? Para o conselheiro exige esse trabalho? Hoje nós não temos nada. Eu acho que isso é muito importante para vocês. A gente precisa de sim, porque acaba se envolvendo com a situação. A gente leva. Então são problemas de várias famílias que a gente leva para a gente. Então a gente tem que trabalhar. Se a pessoa não tiver um controle, ela vai ter problema psicológico. Você acaba te afetando. Lá na frente. E essa questão de capacitação ela é fundamental, porque são muitas leis, a gente precisa estar sempre... Tem que estar sempre se atualizando. Se atualizando, sempre se renovando, sempre entendendo e aprendendo maneiras diferentes de intervir, às vezes, em situações, porque cada caso é um caso, então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. O Conselho de Matias considera Matias uma cidade de 0 a 10 em relação à violência infantil. De 0 a 10, você, pelo pouco tempo que você tem, qual nota você daria para Matias em relação à violência de toda a ordem infantil para Matias Barbosa? Hoje, assim, a gente, graças a Deus, a gente não tem violências graves, vamos dizer assim. Então eu acho que Matias está aí na faixa de 8. Sim. Uma cidade boa. Então a gente está num bom parâmetro. Não está tão ruim, porque às vezes acontece situações de um pai às vezes bater no filho, mas não é uma coisa rotineira. É diante de uma situação que às vezes gerou, às vezes o filho aprontou uma coisa grande, aí o pai às vezes bate, passa um pouquinho do ponto, a gente vai, adverte, conversa,
E não tem histórico mais aquilo sucesso. Então, não é uma coisa rotineira de todo dia a criança apanha, então assim, é mínimo, é pouco. Violência sexual a gente tem, mas é pouco também. Graças a Deus. Então, graças a Deus, eu acho que Matias, dentro dessa questão, tá aí nota 8 aí. Houve uma situação na cidade aí, a gente não vai falar quem são as pessoas, mas que infelizmente virou notícia na cidade de uma mãe que a filha chegou em casa com o celular e foram descobrir a mãe estava oprimindo a criança, para não dizer. Isso aí acontece muito também, né? A gente tem essas situações que são... Que triste, né? Qual o nome que se dá para isso? Você botar uma criança para fazer um serviço ilícito, né? É crime. Dentro do ECA tem especificações desses crimes. Piora mais ainda. Você tem coação, então quando você coage uma criança a fazer algo errado, você expõe ela a isso, você tem várias punições. Existem 2 lá pelo menos. Você pode ficar de 6 meses a 4 anos preso e de 1,5 a 2 anos preso. Porque você induz a criança a cometer um ato infracional. Então, você pode responder e pode ficar preso diante dessa situação. Sim. Inclusive, uma outra situação que acontece muito, que a lei às vezes não é muito rigorosa, dar bebida alcoólica para adolescente, menor de 18 anos. A gente vê muitos na cidade. Sim. Adolescente de 16, 17 anos, se embriagando, bebendo. É crime. Cuidado, você que dá bebida alcoólica para adolescente, lojista que vende, de bares. Pode ser... Cigarro também. Cigarro, a gente tem uma situação que é o cigarro... O vape, eletrônico, né? O menino ontem deu matéria no Fantástico. Esse vape tá entrando no comerciante, Brasil. Você que fica vendendo vape, tome cuidado. Isso pode... Uma criança ou um adolescente faz uso, dá problema, vão bater lá na sua porta e a situação vai ficar muito grave. Então, tome cuidado. Que desafio, hein? Conselho tutelar. Wellington, nós vamos agora para abrir o questionamento para as pessoas que lhe mandaram perguntas para nós da internet. Vamos preservar os nomes, claro, mas eu vou começar aqui com um ouvinte, um telespectador. Ele diz o seguinte: o que de fato o Conselho Tutelar tem feito pelas crianças em Matias Barbosa? Igual assim, a gente não presta serviços, a gente faz os encaminhamentos e requisições. O que o Conselho Tutelar efetivamente faz no Matias Barbosa em todos os lugares? A gente luta para que os direitos da criança e adolescente sejam preservados e garantidos. Dentro da família, dentro da sociedade, da comunidade e no Estado. Então, se tem alguma criança que está sofrendo uma violação pelo Estado, a gente vai requisitar, a gente vai solicitar, a gente vai cobrar para que aquela violação seja cessada. E isso é a função do Conselho Tutelar, é o que nós fazemos. Fazemos acompanhamento das crianças que às vezes estiveram já em situações de risco. Então a gente tem sempre acompanhando ali, mandando relatórios ao judiciário. Tudo que chega, às vezes uma situação de crime contra criança, adolescente, ou um ato infracionário que um adolescente comete, a gente encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público vai tomar suas medidas legais dentro da lei, né, da justiça. E aí a gente vai estar acompanhando para que seja cessada essas violências. Infelizmente é um trabalho desgastante, porque a gente precisa que toda a rede do município funcione. Sim. E às vezes a gente precisa de mais investimento dentro dessa rede de proteção das crianças e adolescentes. Wellington, eu não sei se você vai poder responder essa pergunta, que essa é uma pergunta minha. Por exemplo, os governos estão decidindo sobre a legalização ou não do aborto. Um menor que é estuprado, vamos dizer assim, um menor que foi violentado, sofreu violência sexual e gera uma gravidez. Qual que é o papel do conselho numa situação dessa? Uma menina, por exemplo, de menor de 16 anos, sofre violência de um qualquer e ela engravida. Qual é o conselho que o conselho dá para a família numa situação dessa? Paulo, porque tem vida ali. Aí é assim, eu sou legalista, eu trabalho dentro da lei. Sim. Minha opinião... Isso não reflete a opinião do conselho, tá, gente? Isso, a minha opinião, eu pessoalmente acho o aborto uma situação muito delicada e muito difícil. Mas, num caso desse, por exemplo,
eu não posso opinar sobre a vida do que essa adolescente está sentindo. Sim. Porque a pessoa que sofre uma violação, que só quer estrupada, engravida, e tem que levar essa gravidez até o fim, e depois ainda ter essa criança, eu não sei o que ela está passando. Não dá pra gente falar, né? O que nós, conselho, vamos fazer é encaminhar ela para o judiciário. E aí dentro do judiciário, provavelmente ela vai ser proposto, às vezes a situação, se ela quer continuar com a gravidez, e aí dentro da legislação quem atual, decide isso é o judiciário. Pode ou não, e o judiciário vai decidir aquilo. E nós, como conselho, vamos apoiar a decisão da mãe, da adolescente, no caso. Porque a gente tem que garantir os direitos dela que foram violados. E tentar dar um apoio para que, lado, se ela tiver com um filho, que ela possa ter um filho com estrutura, ter amor, ter tudo disso. E se a lei, se a legislação ia permitir, a gente vai dar esse suporte para que ela possa passar por isso. Agora, opinião minha do Hélito, eu não sou a favor da questão do aborto. Sim. Mas aí cada caso é um caso e a legislação, e o que a legislação permite que seja feito. É verdade. O Hélito, uma indagação na internet também pergunta assim: por que Matias ainda não tem um abrigo para crianças com situações de violência e abandono? Então, Paulinho, a gente teve semana passada uma palestra sobre a família acolhedora. Os abrigos, eles eram, se eu não me engano, lá onde a Renatinha, a escola Renatinha, quando foi criada, eles propuseram que uma parte fosse justamente para abrigar essa situação de crianças e adolescentes. Porém, o abrigo, essa instituição, ela é algo frio, que vai abordar várias crianças que não vão ter vínculo e às vezes não vão receber o amor que elas deveriam receber, já que elas perderam o vínculo com a família. Sim. Então hoje se trabalha com as famílias acolhedoras. Família acolhedora, você pode explicar um pouquinho? Essa família acolhedora é uma pessoa, a gente fala família porque às vezes são mais pessoas dentro da casa, que vão se inscrever no programa que existe na prefeitura, vão passar por todo um acompanhamento, todo um trabalho, para que ela se torne uma família acolhedora para receber essas crianças e adolescentes por um determinado tempo, até 18 meses. Para que elas possam, para que a família possa ser trabalhada, para que outras pessoas da família extensa possam ser achadas, que às vezes tem interesse em ficar com as crianças, às vezes alguém que tem vínculo emocional. Então vai ser trabalhado para achar alguém para que essas crianças possam retornar com o convívio familiar. E essa família acolhedora tem esse trabalho importantíssimo de acolher essas crianças e adolescentes. Essa família acolhedora, ela precisa ser exclusivamente um familiar dessa criança ou pode ser outra pessoa? Não, a família acolhedora pode ser qualquer matiense. Entendi. Você pode ir lá se inscrever no departamento de promoção social. Isso já pode se inscrever já se a pessoa quiser? Você pode ir lá hoje, procura lá a diretora do departamento, conversa com ela. Falou, eu quero fazer parte da família acolhedora do Conselho Tutelar. Eu quero ajudar as crianças de Matias que estão em situação de dificuldade e eu vou ser família acolhedora. Eles vão te explicar tudo como funciona. Toca o sino, sacristão. Vou fazer igual o padre Reginaldo Manzotti. Toca o sino, sacristão, que isso é importante. Importante, gente. As crianças precisam desse apoio, porque a família acolhedora, ela vai amar, ela vai ter afeto, ela vai cuidar daquelas crianças. Você pode, se eu não me engano, ficar com até 3 crianças ou adolescentes nesse período, e ali pode ser que ela fique uma semana, pode ser que ela fique 18 meses. Essa família acolhedora que recebe essa criança, ela vai ter algum apoio, algum suporte, algum aporte financeiro? Olha isso. Tem um valor determinado em lei para que seja repassado, para que seja investido nessas crianças e adolescentes. Tá vendo, pessoal? Você não vai ficar sozinho. Então não vai só te dar as crianças, você gasta do seu dinheiro, vai haver um apoio ali financeiro por parte da prefeitura para que você esteja cuidando dessas crianças. Bacana, olha que projeto, tá? Por isso que hoje a gente não usa mais essa questão do abrigo. Mas a gente precisa que as famílias matienses tenham esse interesse. A gente já teve aqui em Matias famílias que recebiam crianças e adolescentes por conta e ficavam lá com 5, 6, 7. Tem uma pessoa muito conhecida que é a pastora Lili. Nossa, ela já acolhedora acolhia mesmo. Muita gente. Então, assim,
Você que quer ser família acolhedora, vá lá, você vai receber muito em troca. Isso eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de papel social da gente. De amor, né? Você vai ver como é bom cuidar dessas crianças. Você também tinha um projeto lá na Associação do Monte Alegre também? Sim, eu cheguei a fazer por cerca de um ano um projeto piloto, que era o projeto Vinde, que a gente pegava as crianças que saíam ali do período escolar e depois iam para essa aula de reforço, onde elas interagiam uma com as outras, tinham dinâmica ali com as crianças. Foi extinto, né? A gente foi um projeto piloto, que como a gente não tinha um recurso financeiro, então grande parte era de dinheiro meu. Sim. E de amigos que colaboravam e de pessoas que ajudavam. Fica um pouco mais difícil. Ficava puxado manter esse programa, mas durante esse período a gente recebeu lá cerca de 25 crianças. Sim. Que eram acolhidas, que eram muito bom, um projeto muito bacana. Sim. Tem uma indagação aqui, Wellington, que é a seguinte: eu acho que o Conselho Tutelar tinha que acompanhar as mães de filhos que não frequentam a escola. Isso mesmo acontece?